E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre pullback. O que é pullback, quais são os segredos de você operar esse tipo de formação, quais os cuidados que você tem que tomar, enfim, vai ser um vídeo muito legal, espero que vocês gostem. Antes de começar, é sempre importante te falar, se você tiver qualquer dúvida, pausa o vídeo e deixa aqui nos comentários. É muito importante a gente fomentar toda a nossa comunidade, né? Então deixe seus comentários, dúvidas, sugestões. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito, se você já é inscrito, obrigado. E além disso, dá uma olhada na descrição do vídeo, a gente tem vários links importantes, por exemplo, para os meus cursos e para as corretoras que eu utilizo. Eu opero Forex, como todo mundo sabe, e aí na descrição do vídeo você tem o link para as corretoras que eu uso, tá? Compartilhar minha tela, porque é assim que a gente consegue entender melhor como as coisas funcionam. Eu vou explicar para você de forma bem rápida o que é um pullback. Pullback é um movimento que acontece depois de um rompimento. Então, lembra do conceito de suportes e resistências? Né? A gente tem suportes, resistências e suportes. Então, resistências são aquelas barreiras de preço para cima, suporte para baixo. Então, imaginar que eu tenho aqui um movimento. Deixa eu voltar aqui para desenhar melhor. Imagina que eu tenho um movimento aqui de lateralização do mercado, e aí eu tenho um rompimento, né? Aqui é uma resistência, e aqui é o meu suporte. Aí, de repente, eu tenho um rompimento dessa resistência e o mercado volta para essa faixa e faz o quê? Um pullback. Ele volta para uma resistência que agora virou suporte, porque resistências quebradas viram suportes e suportes quebrados viram resistências. Então ele volta para essa região e continua. Então, basicamente é isso. O estilo de pullback mais clássico e mais funcional, principalmente em time frames mais curtos, são os pullbacks de tendência. Então o mercado está naqueles movimentos de 1, 2, 3, fazendo rompimentos, né? Uma linha de tendência de baixa, por exemplo. E aí a gente percebe que existe um rompimento, o mercado cai e volta para cá. E aqui é justamente a região do pullback. Então a mesma coisa aqui, né? Afinal de contas, como você sabe, suporte vira resistência, suporte vira resistência. E esse é o tipo de movimento que a gente busca. Se a gente estivesse buscando esse tipo de movimento numa tendência de alta, mesma coisa, sempre dentro das pivôs, né, dos movimentos de 1, 2, 3, 1, 2, 3. O que você tem? Você tem esses movimentos de pullback, é o mercado voltando ali para próximo de uma resistência que agora virou suporte. Então, resistência vira suporte, resistência vira suporte lá na frente. Tá? Beleza? Topos e fundos ascendentes. Então, mercado em tendência, bem fácil de ver, tudo bonitinho. E às vezes é tudo bonitinho mesmo, é tudo fácil mesmo de se perceber e de se entender. Olha esse movimento aqui no euro-dólar. Veja se não é exatamente o que a gente está buscando. Ó. O mercado começa a tendência. Faz um rompimento e volta aonde? Exatamente no suporte que ele tinha desenhado e que agora virou resistência. Não é? É exatamente o que a gente está buscando. Ó. Vou até colocar aqui para você ver como é exatamente o que a gente está buscando. Claro que você percebe que os ângulos eles não são tão... Desenhar é muito mais fácil, né? O mercado não se movimenta exatamente como o nosso desenho, mas é exatamente o que a gente está buscando. Com o quê? Uma linha de tendência de baixa, não é? Olha a linha de tendência de baixa aqui, a LTB. O mercado está em tendência de baixa. Olha que maneiro. Ó. Então, pullback clássico, beleza? De tendência. O mercado rompe um suporte, suporte vira resistência e continua o seu movimento de queda, beleza? Muitas vezes, como você está percebendo, a gente não tem o mercado voltando, né? O mercado ele continua caindo, que é uma coisa muito comum no mercado de Forex. Você tem um rompimento e às vezes o mercado não volta ali
Eu vejo às vezes muita gente falando, melhor forma de operar rompimento, né? Até só uma crítica construtiva em relação a esse tipo de observação. Melhor forma de operar rompimento é esperar o mercado voltar e entrar no pullback, né? Então o mercado espera o mercado voltar e aí entra no pullback. Muitas vezes o mercado não te dá essa oportunidade, tá? Como você vê aqui. Muitas vezes o mercado não te deu essa oportunidade e aí quando ele te dá essa oportunidade pode ser tarde demais. Então isso daqui pode acontecer só no final do movimento, que é ruim. Então esse é um dos cuidados que você tem que tomar operando pullback. Não entrar no final do movimento, principalmente se você está operando time frames menores, M1 principalmente, M1, M5. Cara, cuidado, por quê? Porque o mercado de Forex se movimenta, sei lá, vamos imaginar que você está operando um ativo que se movimenta 1000 pontos ao dia. Você já viu um movimento que só esse movimento que você está observando já foi de 300, 400, 500 pontos. Tome cuidado, né? O mercado já provavelmente está chegando no final do movimento, então operar pullback vai começar a ficar cada vez mais perigoso. Beleza? Então muitas vezes o mercado não volta aqui. E outra coisa que você tem que tomar cuidado, é exatamente isso que eu estou desenhando aqui, ó. Esses movimentos que demoram muito para acontecer. Então, cuidado, ele tem que ser tomado por quê? Porque quando o mercado está em tendência, é muito mais fácil de você ganhar dinheiro, muito mais fácil do mercado continuar. Quando ele começa a acumular, começa aquela briga, né? E o mercado aqui no nosso caso, como eu estava explicando para vocês, ele já tinha andado bastante, né? Então a gente já está falando aí de um movimento de praticamente 500 pontos ali em 2 horas. Então ali essa situação já começa a ficar meio complicada. Fora tudo isso, vamos imaginar o nosso risco-retorno e tudo que a gente tem aqui em termos operacionais. Se eu estivesse entrando nessa operação aqui, que foi um rompimento, o mercado não teve tanta amplitude, mas eu quisesse forçar um pouco a barra, o que eu ia estar fazendo? Eu vou colocar aqui uma operação, só para a gente entender. Eu ia estar entrando numa operação onde para ter um stop loss confortável, né, sei lá, de 60 pontos, que é curto, e uma relação de 3:1, porque eu estou falando de um time frame com bastante ruído, eu teria que acreditar em mais um rompimento forte. Então, você tem que tomar cuidado, porque uma coisa é a gente olhar as situações que dão certo e outra coisa é a gente olhar as situações que mais acontecem dentro do nosso dia a dia. Aqui a gente já está vendo uma situação que as coisas estavam um pouco esticadas, então estava ficando um pouco perigoso, beleza? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, esses pullbacks de time frames maiores, por exemplo, de H1. Né? Esses time frames maiores, e time frames menores também, a gente tem muito falso rompimento, né? Principalmente de suportes e resistências de H1 e tal. Então, o que é importante a gente observar? Estou olhando aqui suportes e resistências. Então, vamos imaginar que eu olhei essa região, para mim era um suporte e tal, e eu ia operar um pullback, querendo operar aqui, o mercado bateu no suporte, né? Vamos imaginar, e aí ele rompeu e eu falo, vou entrar vendido aqui, acreditando que ele vai respeitar esse suporte aqui que ele desenhou. Qual o cuidado que eu tenho que tomar nessa situação? Na amplitude do movimento. Por quê? Porque se o movimento está acontecendo de forma muito curta, quer dizer que o suporte ele foi rompido, mas pode ser um falso rompimento. Então você vê que aqui eu tenho um candle e o mercado já volta. Isso é muito complicado, né? É melhor quando você dá espaço para o mercado e aí ele volta. Quanto maior a amplitude, mais segurança você vai ter. Então, quando o mercado rompe e ele passa um tempo aqui embaixo, então ele vem, né, tá aqui, passa um tempo aqui embaixo, para depois bater aqui, é muito melhor. Vou dar um exemplo aqui, até no EuroALD, que tem um exemplo bem clássico que está acontecendo agora. Aqui, ó, tá tudo bem. Se a gente entrar nesse movimento, tá tudo ótimo. Por quê? Porque a gente teve uma amplitude grande, o mercado caiu bastante. Você vê que esse movimento, inclusive, ele é bem simétrico. O mercado ele caiu aqui. Isso daqui é praticamente, o range é praticamente igual, então é bem um movimento de expansão espelhada aqui, né? Então,
O mercado se movimentou de forma bem clara para a gente. Então, quando o mercado voltar para cá, aqui a gente tem segurança para operar nosso pullback, beleza? E aí a gente consegue ter uma relação de risco-retorno boa, consegue fazer o nosso 3-1 com calma, porque a gente consegue dar bastante espaço para o mercado, conseguiria dar pelo menos 250 pontos de espaço para o mercado e poderia ainda sair antes da mínima, né? Não precisaria nem sair aqui na mínima do mercado, poderia sair antes da mínima, poderia sair aqui no meio do caminho, que ainda assim a gente teria uma relação de 3-1. Beleza? Então isso é muito importante. Outras coisas que são importantes, stop loss, então take profit, os engolfos e os sinais gerais dentro dos pullbacks. Se você estiver trabalhando com time frames menores, por exemplo M1 ou M5, a melhor coisa é que você tenha algum tipo de sinal bem sólido de continuação. Então, vamos imaginar, eu estou olhando aqui, o mercado ele fez um movimento forte de alta, começou a acumular, e aí ele rompe forte, né? E aqui é a mesma coisa que a gente estava falando agora. Esse rompimento ele é muito legal porque você tem, não chega a ser um movimento simétrico, mas é um movimento quase simétrico. Então o mercado ele anda forte o suficiente em termos de rompimento para a gente acreditar que esse foi um movimento legal, né? Então você tem aqui um movimento relativamente grande do mercado, certo? Então é isso daqui que eu estou querendo mostrar para vocês, ó. O mercado ele anda bastante, né? Para ele dar uma andada legal. E aí a gente está olhando isso e falando assim, beleza, o mercado rompeu, andou, então vou entrar no pullback. Eu não vou entrar na hora que o mercado só bater, eu vou esperar ele me dar algum tipo de sinal. Né? E qual é o tipo de sinal? Esse tipo de sinal aqui, engolfo, ou os dojis, ou candles com sombra, sabe? Aqueles candles que tem sombras muito grandes assim, ó. E aí você está vendo que o mercado não está conseguindo continuar o seu movimento de queda, pin bar, qualquer padrão de candle que você consiga perceber que o mercado está perdendo força, é interessante. E é claro, você já tem a região aqui, você já sabe, né? Você já está vendo que o mercado tinha uma resistência, certo? Ele estava trabalhando de uma forma bem horizontal, e aí ele conseguiu trabalhar dessa forma bem horizontal, romper com amplitude. Se ele voltou aqui, vai ter força, pelo menos para testar aqui de novo. Então você consegue trabalhar aqui na nossa operação longa, você conseguiria trabalhar fazendo uma entrada aqui no próprio engolfo, né, com um 3-1, que não dependeria de um movimento tão grande assim. A gente está falando de 200 pontos, né, que para nós seria relativamente rápido. Se você olhar aqui, você teria feito essa operação começado às 6, em praticamente 1 hora você já teria terminado. Você percebe que eu não deixei meu stop loss aqui, ó, porque não faz sentido. Se você começar a fazer isso, né, não vou deixar meu stop loss só abaixo aqui da mínima. Cara, ferrou. Você não vai conseguir nunca operar, por quê? Porque as suas operações sempre vão estar muito longas. Outra coisa, você percebe como eu parei para analisar o tamanho a amplitude dos rompimentos. Né? Então, eu parei para analisar o que? Tá, esse mercado ele teve amplitude? O mercado ter amplitude é muito importante. Né? Você olhar isso e falar, tá, deixa eu ver se o mercado estava trabalhando claramente com esse suporte e essa resistência, trabalhando dessa forma bem horizontal. Será que ele tem um espaço? Ele já me mostrou que ele realmente dá para ele subir mais? Você vê que o movimento foi bem simétrico. Os dois movimentos são bem simétricos. Então, se ele conseguiu romper e andar mais ou menos essa mesma região aqui para cima, nesse momento, é porque, cara, tem alguma coisa ali, entendeu? O mercado tem força. Então, vale a pena eu acreditar que ele vai continuar ali para cima, porque ele está conseguindo fazer o rompimento. Ele rompeu, acumulou, mercado, acumulação e expansão. Beleza. Rompeu de novo, respeitou, começou a me dar sinais que está respeitando, vamos embora, vamos acreditar aqui nesse pullback, vamos acreditar nessa continuação. O mercado vai realmente bater aqui e continuar, e essa é a ideia, tá? Então é isso, são essas as considerações. Você percebe que tem muitos detalhes que é importante você observar, é importante mesmo. Quando a gente observa
pullbacks que estão acontecendo, sinais assim, sabe? O mercado rompeu pouco, já voltou. Como eu falei, não teve amplitude, né? Não, a gente tem que observar a amplitude do mercado, tem que observar tudo isso. E aí tem que observar, na verdade, as mudanças de situação. O mercado está mudando, né? Ele está fazendo exatamente um processo inverso. Mas enquanto ele não romper isso e tiver um caminho grande aqui, eu não vou pensar no pullback lá em cima. Eu tenho que dar tempo para o mercado andar, eu tenho que dar tempo para o mercado me mostrar a direção. Porque senão você fica entrando, né, em qualquer rompimento, você acha que o rompimento vai dar pullback e ele não dá. Então, aí você começa a pegar falsos rompimentos, começa a pegar esse tipo de situação. Então, é um jogo é uma linha bem tênue. Outra coisa, eu acho, e aí eu vou dar uma dica minha aqui, ou M1 ou H1. Cara, o mercado de Forex ele trabalha com volatilidades momentâneas. Ele ganha volatilidade agora, ganha movimento agora e vai. Depois ele para, fica, ganha volatilidade e vai. Se você quer trabalhar com time frames maiores, na minha concepção, já vá direto para o H1, comece a buscar essas situações aqui onde o mercado, enfim, te dá uma amplitude grande. Por quê? Porque se o mercado está te dando uma amplitude grande, você pode trabalhar aqui com ordens stop, você pode deixar um sell limit ou um buy limit ali, você pode, enfim, fazer as coisas como você quiser, deixando as ordens pendentes e eu acho que isso é muito mais sensato, na minha opinião. Você vê que o mercado andou exatamente aqui a mesma coisa. Então, legal, eu consigo trabalhar claramente com o meu pullback. Já posso deixar aqui, às vezes, uma ordem de venda, né, nessa região aqui. E aí deixo o meu stop loss, meu take profit, como eu falei. É só a gente medir as coisas sem ser agressivo demais. Então, não precisa deixar seu take profit aqui embaixo, você pode deixar o seu take profit um pouco mais perto, você não precisa deixar seu stop loss tão longe assim. Afinal de contas, você tem uma linha de tendência de baixa aqui que se ela começar a ser perdida, né, não sei se vale a pena continuar na operação. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Você vê que as coisas elas vão convergindo. A gente já percebeu que tem, como eu falei, essa linha de tendência de baixo. Já percebeu isso? E aí você já percebeu também que o rompimento foi aqui. E aí você já percebeu que isso daqui é mais ou menos um número redondo, é mais ou menos 1,63. Então é isso, cara, mais ou menos aqui. Se o mercado, quando o mercado vier, você consegue montar a sua projeção, falar, tá, o mercado vai vir mais ou menos seguindo algum padrão desse tipo, né? Seguindo mais ou menos isso. Legal, ele não deve conseguir passar, provavelmente, muito disso daqui, né? Aqui é um ponto, tipo, muito bom de entrada, se eu quisesse entrar no mercado. Por quê? Porque aí eu vou ter, provavelmente, meu pullback acontecendo aqui para baixo no H1. Então, time frames maiores eu usaria esse tipo de visão, não iria para M5 e M15, porque eu acho que se embola muito no mercado, tá bom? Depois fica com muito falso rompimento e muito ruído. Se for para trabalhar ruído, é melhor já ir direto para o M1, que aí pelo menos o mercado vai estar você vai entrar nos bons momentos e vai pegar boas situações. Fechou? Então, beleza, é isso. Eu acho que todos os detalhes estão aí. Cuidado com o tamanho dos rompimentos, buscar as tendências definidas, esperar os sinais, né? Principalmente no M1, buscar esses sinais mais claros. No H1 você pode ter um pouco mais de flexibilidade, porque é um time frame maior também, então você pode deixar uma ordem pendente. Esses exemplos e acho que é isso, cara. Não tem muito segredo. É olhar rompimento, acreditar no rompimento desde que ele tenha amplitude de movimento, desde que ele tenha um espaço ali grande do rompimento mesmo, não ficar indo nos rompimentos muito curtos, porque aí tem a chance grande de ser falso rompimento também. Beleza? Então fechou, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima. Como eu falei, deixe suas dúvidas aí se você tiver qualquer dúvida. Ative as notificações, se inscreva no canal e não esqueça de olhar lá a descrição do vídeo para dar uma olhada no nosso curso, onde eu falo um pouco mais desse tipo de situação também. Valeu, um abraço então.